Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus a todos. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia, João capítulo 17, por gentileza. Vamos meditar em dois textos da palavra de Deus. João 17 e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Glória a Deus. Obrigado. Quem encontrou o texto pode dizer amém? Amém. Versículo 21, por favor. A fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo 2, por gentileza. Já foi projetado? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu peço, por gentileza, que a igreja leia comigo de forma uníssona, por favor. Eu começo e vocês dão continuidade até o versículo 4. Amém? E, cumprindo-se o dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pode ler. Confesso, o Espírito, eu confesso, poderia ser bem melhor. Vocês podem me ajudar? Por favor, põe aí o versículo 1, por gentileza. Com mais veemência, por favor. 1, 2, 3. E de repente, conforme o Espírito Santo que falassem. Amém. Põe a mão no teu coração, por gentileza, e diga após mim: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, eu te peço, fala comigo nessa noite. Fala de tal forma que a minha alma seja alimentada, edificada, fortificada na tua palavra. Amém. Eu quero a sua atenção, por favor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Abimael, pastor Emerson, pastor Ueder, a minha líder Maciela. Deus continue abençoando a todos. Cantor Nicolas, foi um prazer estar contigo. É sempre satisfatório. Tu é o meu amigo, tu sabe disso. E nessa noite eu quero falar sobre as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. As características de uma igreja cheia do Espírito Santo. João capítulo 17, Jesus está orando. A oração de Jesus é uma oração não apenas sacerdotal, mas uma oração que ele tem dentro dele o desejo
de ver toda a sua igreja, seu povo, sendo apenas um. Do versículo 1 ao versículo 5, Jesus faz a oração por ele. Ele ora apresentando apenas a sua vida. No versículo 1 ele fala, está escrito: tendo levantado ele os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Essa glorificação que Jesus está falando aqui, não é uma glorificação em levantarmos a voz de forma audível e falarmos glória a Deus, não. Ele está falando aqui da sua morte, pós-morte, ressurreição. No versículo de número 13, ele diz: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Então Jesus primeiro ora por ele, depois Jesus ora para os discípulos. Quem são os discípulos? Os 12. Jesus ora por cada um deles: Pedro, Tiago, João, Tomé, Judas, Bartolomeu. São todos esses que Jesus oraram por eles, para que eles fossem um. Perceba que primeiro Jesus ora por ele, falando dele ao Pai. Jesus sempre manteve conexão, unida ao Pai. João capítulo 5, versículo 17, está escrito: o Pai trabalha até agora e eu também. Sabe o que ele está falando? Enquanto o Pai continua trabalhando, eu também continuarei trabalhando, porque somos unidos. No versículo 19 está escrito que Jesus falou: o Filho não faz nada na terra, antes porém de vir ou ver o Pai fazendo no céu. Quando chega em João capítulo 10, versículo 30, Jesus fala algo que impacta a minha alma. Jesus fala: eu e o Pai somos um. Ele falando: eu sou unido com o Pai, eu tenho um propósito com o Pai. Só que quando nós vemos Jesus orar por ele, depois orar pelos discípulos, e depois ele ora por todos aqueles que hão de crer nele, falando da igreja, falando de nós que estamos crendo em Cristo Jesus. Agora, essa realidade, ou melhor, isso torna-se realidade em Atos capítulo 2. Porque quando chega em João capítulo 21, nós observamos que Jesus falou para eles: sejam um, sejam unidos, permaneçam juntos. Mas quando Jesus morre, em João capítulo 19, e no 20, ele ressuscita, no 21, ele restaura a fé de Pedro. Após restaurar a fé de Pedro, olha o que acontece: Jesus está caminhando na frente, Pedro está atrás, e após Pedro está João. Quando João está atrás, Pedro olha Jesus fala para Pedro mesmo assim: ô Pedro, lembra quando você era jovem, você ia para onde queria? Lembra disso? Pedro: lembro sim, Senhor. Pois é, quando você estiver velho, você vai para tais lugares que você não desejava ir. E a Bíblia diz: e Jesus falava da sua morte. Aí Pedro olha para João e fala mesmo assim: tá bom, o Senhor está falando como eu vou morrer, mas e como ele vai morrer? O Senhor não fala. Como é que ele vai morrer? Não são unidos? Jesus não falou que deveria ser unidos? Por que não está tendo união? Porque o Espírito Santo ainda não foi derramado. Quando Deus deseja e quer que o seu povo seja unido, o que ele faz? Derrama a plenitude do Espírito Santo. Deus derrama o Espírito Santo para que nós entendamos e vivamos unidos. Aí agora a realidade é em Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Por favor, fala: um som. Mais uma vez, um som. Percebeu? Não? Perceba, já está tendo unidade, porque Atos 1 diz que tinha 120 orando para a descida do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo desce e eles estão ouvindo o mesmo
o mesmo som. E eu gosto disso, porque em Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés, apenas Moisés ouviu o som do céu. 1 Samuel capítulo 3, apenas Samuel ouve o som do céu. Quando Samuel ouve esse som, eu gosto disso porque a minha líder Marciela, ultimamente quando eu tenho me aproximado dela, eu tenho ouvido ela falar algumas coisas. E quando ela fala algumas coisas comigo, só conecta com algumas pregações que eu tenho. Por quê? Em 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia diz que Deus fala, Samuel ouve, Eli discerne. Repito, a Bíblia diz que Deus fala, Samuel ouve, Eli discerne. Tem Eli que tem discernimento e experiências em ouvir a voz de Deus, mas tem Samuel que não tem experiências, mas está ouvindo a voz de Deus. Tem gente que está aqui, que já ouviu Deus falar, que conhecia a voz de Deus, que sabe que Deus brada, mas ultimamente não está ouvindo a voz de Deus. Mas também tem gente aqui que ouve a voz de Deus, mas não está discernindo que é Deus quem está falando. Aí Deus me trouxe aqui para tão somente de dizer: eu estou equilibrando todas as coisas nesta noite. Você não apenas vai ouvir a minha voz, você vai discerni-la. Alguém está entendendo o que eu estou pregando nessa noite? A Bíblia diz que em Lucas capítulo 3, Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1, antes de Jesus ser batizado, ele ouviu o som do céu. O Pai fala: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Nós precisamos ter a sensibilidade auditiva para que nós compreendamos a voz de Deus. O salmista falou: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Ele. É a nós discernirmos a voz de Deus. João capítulo 12, novamente, Jesus ouve a voz do Pai. Quando Jesus ouve a voz do Pai, eu gosto desse texto. Por quê? Quando Jesus ouve a voz do Pai, agora, Jesus fala mesmo assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Quando Jesus brada, ele fala: Pai, glorifica o teu nome. O Pai do céu fala: já glorifiquei e glorificarei ainda mais. Quando os homens ouvem esse som, olha o que os homens falam: foi um trovão que falou com ele? É voz de anjo? Quem é que está falando que eu não estou entendendo? Aí Jesus fala: não, é o meu Pai que está falando. Porque nem todos ouviam, entendiam, discerniam a voz de Deus. João capítulo 20, eu amo esse texto. A Bíblia diz que Jesus tinha morrido. Após ele morrer, 19 ele morre, no 20 ele ressuscita. Quando Jesus ressuscita, presta atenção, ele ressuscita, Maria vai correndo. Sabe onde estava Jesus? Ela corre. Quando ela chega lá, ela fala mesmo assim: cadê meu Senhor? Onde colocaram o corpo dele? Querendo saber onde estava Jesus. Aí Jesus se apresenta para ela e fala mesmo assim: Maria, não temas, sou eu. Maria é um jardineiro? Jesus: não, sou eu. Só que é interessante que nesse texto, Maria estava indo embora, Jesus chama: Maria. Ela para: eu conheço essa voz. Quando ela volta, ela fala: Rabi, Rabone, Raboni, que significa mestre. Meu mestre, meu bom mestre, é o Senhor. Aí quando ela vai tentar tocar, que a Bíblia não diz no original tocar, a Bíblia diz no original que ela queria segurar. Quando ela foi segurar, Jesus falou: não me toque, porque ainda eu não subi para o meu Pai, o teu Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Eu ainda não subi. Segundo lugar, a Bíblia nos apresenta a característica dessa igreja cheia do Espírito Santo, é que ela vê o que ninguém vê. Ou melhor, unidade visual. Eles ouvem o som do céu, os 120. Tomé estava lá, mas também ouviu. Pedro estava lá, mas também ouviu. João estava lá, mas também ouviu. Ou seja, todos ouviram o som do céu. Agora eles estão vendo. Está escrito mesmo assim: e foram vistas por eles
línguas repartidas como que de fogo. Ô irmãos, eu vou perguntar, e se é que você tem essa capacidade, porque eu não tenho, tu me responde, por favor. Quem aqui consegue discernir qual a cor da língua francesa? Alguém aqui sabe? Porque eu não sei. Alguém aqui sabe discernir qual é a cor da língua alemã? Alguém sabe? Porque eu também não sei. Mas a Bíblia diz, e foram vistas entre eles. Vê a igreja cheia do Espírito Santo, não apenas ouve, mas também vê. Segundo Reis, capítulo 14, a Bíblia fala do rei Jeroboão. O rei Jeroboão estava com seu filho enfermo. Enquanto ele está enfermo, o filho dele, ele chama a esposa e fala mesmo assim: meu bem, meu amor, minha flor, minha princesa, deixa eu te falar, lá em Siló tem um profeta, e ele profetiza ou revela quando é Deus quem está falando. O nosso filho está adoentado, vai lá para ver se nosso filho vai morrer ou vai viver. Mas tem um detalhe, meu bem. Ela fala: qual é, meu amor? Ele fala: quando você for lá, você vai pegar uma capa, colocar no seu rosto, e você vai dar pão, você vai dar mel, você vai dar cordeiro, você vai dar ovelha para o profeta, tá bom? Ela falou: tá bom, meu bem, é para ir agora? É para ir. E foram. Quando ela foi, o profeta, a Bíblia diz que ele era cego e velho. Quando o profeta está aqui, ela está cá, chegando próximo da cidade. Quando ela coloca o pé no arraial, o profeta grita daqui: que fazes aqui, mulher de Jeroboão? Tu está pensando que eu não te vi, não? Foi. Ou seja, visão, unidade na visão visual. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 6, do 15 ao 17, que o servo de Eliseu estava com medo, por quê? Porque eles tinham um exército aparelhado contra o povo de Israel, e ele ficou com medo. Eliseu falou: para que está com medo? Não, a gente vai morrer, olha o tanto do povo. Calma, olha Eliseu agora: Senhor, que ele veja o que eu estou vendo. Que ele veja o que eu estou vendo. Quando Eliseu orou, a Bíblia diz que os olhos do homem se abriram e ele conseguiu enxergar anjos, pelejando e protegendo o povo de Israel. Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Vi serafins que voavam ao redor do trono. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando Isaías tem essa visão, ele fala: ai de mim, que estou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei da Glória. Quando Isaías fala isso, pensando que ia morrer, Deus brada: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, para cumprir o teu propósito. João, terceiro lugar, unidade verbal. Eu falo isso e encerro a pregação. E foram vistas por eles línguas repartidas. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Eles falaram. Nós precisamos falar. Não precisamos apenas ter o mesmo unidade auditiva, unidade visual, mas unidade verbal. Percebeu que a maioria das nossas intrigas, brigas, discussões e dissensões é por falta de compreensão do que o outro fala? Já percebeu? O homem fala: oh, amor, faz aquilo. Ela ouve o oposto do que ele falou.
Uma certa feita, um camarada fez uma pesquisa e disse mesmo assim: olha o que ele disse: envia uma mensagem para sua esposa agora, falando com ela, meu bem, compra pão. Ela pegou a mensagem e leu. Quando ela leu, ele está mandando eu comprar pão com essa arrogância? E ele estava falando com amor. Aí ele mandou, ela falou, eu não vou. Aí ele, tu não vai não, amor? Aí ele mandou, mas por que tu não pode ir? Ele está me afrontando. Ela só lia tudo errado. Ou seja, o camarada falava de forma amorosa, sadia, carismática, mas ela entendia de forma errada. Mas nessa noite eu tenho algo para te falar em nome de Jesus. Você não apenas vai passar a ter unidade auditiva e unidade visual, mas também unidade verbal. O que você falar, as pessoas vão compreender. Levanta a mão em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus. Não, mais alto: Senhor Jesus, eu preciso ter sensibilidade auditiva. Eu preciso ter uma visão aguçada. Eu preciso ter um vernáculo polido. Para encerrar, eu encerro agora, é sério, eu vou encerrar agora. Olha o que está escrito, Atos 2. Eles ouviram o som de onde? Eles ouviram o som de onde? Não me ajuda, por favor, só quem é mulher tem garantia disso, por favor. Eles ouviram o som de onde? Me ajuda, de onde? Só quem tem certeza que é homem. Eles ouviram o som do... Todo mundo junto. Eles ouviram o som do céu. Som do céu. Eu gostei disso. Por quê? Enquanto eu estava aqui pela manhã, eu falei mesmo assim: Senhor Jesus, eu preciso de uma mensagem que venha alimentar o teu povo, para que o teu povo saiba, entenda e perceba que a trombeta vai tocar e a igreja vai subir, Senhor. Mas só que eu fiquei um pouco aflito, eu fiquei um pouco pensativo, eu confesso, mas na hora, enquanto eu estava sentado, o Espírito Santo trouxe ao meu coração: ô Joelis, tu lembra? Atos 2, o Espírito desceu para os capacitar, veio como som do céu. Só que em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz que virá um som do céu. Para quê? Para nos capacitar a subir. A trombeta vai tocar, e quem não estiver preparado, desculpe minha franqueza, você vai ficar. Mas se tem crente aqui preparado nessa noite, levanta a mão em nome de Jesus. Levanta a mão em nome de Jesus. Daqui a pouco a trombeta vai tocar, e quem está em Cristo Jesus vai ter uma experiência extraordinária. Alguém tem essa esperança ainda? E quando vai ser? Eu não sei, eu só imagino algo. Eu imagino mesmo assim, está deitado na cama, a crente, o salvo e o perdido. De repente, a trombeta toca. Ela fala: eu conheço esse som. Espera aí, meu bem. Ele fala: como assim? Não, eu conheço esse som. Esse som é de algum lugar. Eu conheço esse som. Aí de repente, está indo dois jovens para a faculdade, o salvo e o perdido. Aí o perdido está andando lertão. Aí está o salvo andando, orando em espírito: Jesus volta logo, Jesus volta logo, Jesus volta logo. Aí a trombeta toca. Eu imagino o crente salvo que está indo para a faculdade, o Efes, o fã, falando mesmo assim: eu conheço esse som, eu conheço esse som, eu conheço esse som. Mas só que eu também imagino algumas pessoas no carro, dirigindo. Enquanto está dirigindo, o camarada olha para o patrão e fala mesmo assim: por que o senhor está falando em línguas? Eu não consigo falar. É o que, meu patrão? Eu não consigo falar. Você está ouvindo? Não, meu patrão. O que? O som da trombeta. A trombeta está tocando, e eu vou me encontrar com meu Senhor. Aí vai acontecer o que Jesus falou.
não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, pois eu irei e vos prepararei lugar. Virei outra vez para vos buscar e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós esteja também. Alguém acredita nisso? Para que medo? Eu falo todo dia, se eu pudesse eu já estava com meu pai. Eu conheci uma jovem que ela anseiava, ela falava constantemente, eu estou com saudade do céu. Aí eu falei, que eu sou muito crítico, eu falei, saudade do céu? Mas tu ainda nem foi. Ela falou, mas o espírito do meu pai estava no céu, encheu meu espírito. E este espírito que encheu meu espírito, todo dia me impulsiona a falar, Abba, Abba, Pai, Abba, Pai. A trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar. Já tocou a primeira? Já tocou a segunda? Já tocou a terceira? Já tocou a quarta? Já tocou a quinta? Já tocou a sexta? Mas a sétima vai ser diferente. A sétima, quando tocar, vai levar você e toda a sua casa. Vai levar você e toda a sua casa. Não vai ficar um perdido. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, irmãos. Continua orando pela tua casa, continua orando pelo teu casamento, continua orando pela vida dos teus filhos. Continua clamando, conclamando, pedindo e se humilhando, porque na hora certa Jesus vai o salvar e operar um grande milagre na vida dele.